Amen. This is what I want to do. I want to pick up from where we left last Sunday. Eu quero fazer isso. Eu quero Okay? continuar a palavra que foi dada semana passada. Yeah, because I believe that it's a must to understand the seasons that we are in. Eu creio Right? que é importante entender os tempos que estamos vivendo. And I told you last Sunday, E eu falei a semana passada, there are 3 things that we have to analyze ourselves in this season. que tem 3 coisas que nós temos que nos analisar neste tempo. Number 1, Número 1, if we have any foothold from the enemy se in nós our temos lives. alguma brecha na nossa vida. Number 2, Número 2, if we are in the middle of a transition. se estamos no meio de uma transição. And number 3, Número 3, if I have any kind of disobedience in my se eu life. tenho alguma desobediência em alguma área da minha Those vida. 3 things Essas 3 coisas will hold up my blessings vai reter as minhas bênçãos. until I recognize to Até que eu God reconheço a and Deus verbalize to e God. verbalizar para Deus. Okay? We can go to guru of here and a guru of that, Nós podemos ir em guru aqui e ali, but we're not going to be released mas não vamos until ser we liberados recognize that we have até those que nós issues in our lives. reconhecemos que temos esses Okay? problemas na nossa vida. Okay, let's read that. Let me give you a 1 Timothy chapter 2 Deixa eu verse te 4. mostrar 1 Timóteo 4, 2:4. 2, 4. This is what the Bible says. Who desires all men, say all men. All Todos os men. homens. It's the desire of God É that all desejo de men Deus que todos os to be homens, saved, para ser watch salvo, this, and to come to the knowledge of the truth. e para vir no conhecimento da verdade. So it is the will of God Então é a vontade de that Deus all men be saved que todos os homens sejam and salvos also to get into the knowledge of the truth e of também Christ. ter o conhecimento da verdade que é Cristo. So do you know that truth is revelation? Você sabe que o conhecimento da verdade é uma revelação? We can read truths Nós podemos ler and verdade not understanding them. e não entendê-las. We only understand truth Somente entendemos a when the verdade truth is revealed to quando a us. verdade é revelada a nós. So in every area of our lives, Então, em todas as áreas da nossa we vida, need truth to be nós revealed. precisamos da verdade ser revelada. Who is the truth? Quem é a verdade? Jesus Christ is the Jesus truth. Cristo é a verdade. So he wants to reveal Então, Ele quer revelar in our finances. nas nossas He wants finanças. to reveal Ele quer in revelar our nos relationships. nossos He wants relacionamentos. to reveal Ele quer in revelar our walking with him. na nossa caminhada See, com we Ele. need to receive revelation Nós from temos God que receber a revelação de because Deus. revelation Porque a revelação will unlock vai destravar our lives. as nossas vidas. Only revelation Somente a revelação does it. faz isso. We can receive Nós knowledge, podemos receber conhecimento, more knowledge, mais conhecimento, and more knowledge, e mais and read conhecimento, many books, e ler muitos livros, and go to many places, e ir para muitos lugares, and learning about this and that. e aprender isso, aquilo, But if outro. there is no Mas se não tem truth revealed, verdade revelada, nothing's going to happen. nada vai acontecer. All right? It's the same with salvation. É a mesma coisa com a salvação. See, when someone receives Quando alguém recebe the truth of a verdade that he is there to save que me, Ele está lá para me salvar, they will walk to him então eles vão dar para and Ele they will receive their e vão salvation. receber a salvação. You see, because a lot of people Porque muitas heard pessoas or they hear about Jesus, ouvem de Jesus, but not everybody accepted him as a Lord and mas não Savior. muitos aceitam Ele como Senhor Because they e need a Salvador. revelation Porque eles precisam de uma of revelação their da salvation sua salvação to receive. para receber. And that revelation, E essa revelação it's free. é gratuita, But we have to understand mas nós temos que entender that I need God, que eu preciso that I de need Deus, Jesus. que eu preciso de Jesus. And when I do E this, quando eu faço I isso, receive my salvation eu from Him. recebo a minha salvação Because dele. salvation is not only to be saved. Porque salvação não é apenas para você ser Salvation salvo. is being saved Salvação é ser and salvo become a doer of the Word e of God. também se tornar um fazedor da promessa the da Word of palavra, God. da palavra. Amen. Amém. Now, let's see here John chapter 8, João 8, verses 32 and 36.
32 e 36. It goes with 1 Timothy 2:4. Vai Watch com what the 1 Bible says. Timóteo 2:4. Then you will know what is truth, Então você vai saber a verdade and that will make you free. e a verdade te See, the libertará. truth will deliver Então a us. verdade vai te libertar. Revelation will set us A free. revelação vai nos libertar. At the same way, work with deliverance. E a mesma coisa trabalha com a A libertação. person to be A delivered, pessoa para ser they must liberta, receive the ela truth tem of que that receber deliverance. Jesus, The que é, truth of that que é a deliverance. verdade daquela revelação. You know, a lot of times we have Muitas vezes revelation nós temos revelação about their lives, right? sobre as suas vidas, But if you don't recognize mas that, se você não reconhece if you don't isso, say yes, se this você não is fala sim, it's truth, é verdade, and you don't e verbalize você it, não verbaliza you're isso, not going to be set free. você não vai ser liberto. Because the truth Porque a verdade about your life sobre a sua vida that Jesus is doing que Jesus está fazendo will set you free. vai te libertar. See? Amém. Now, John 8:32-36 says that you will know the truth as the will make you free. So if the Son makes you free, you will really be free. A Right? Bíblia diz que aquele que conhecer a verdade vos libertará, e aquele que o Filho libertou verdadeiramente será He livre. said that you're really going to be free Você vai ser verdadeiramente when you livre. accepted the truth. Quando você aceitou The a truth in verdade. our lives. A verdade em nossas Sometimes vidas. we have many holes Às in our lives. vezes nós temos muitas We are brechas. bound. If we don't recognize Estamos that we are bound amarrados. E in se não that area, reconhecemos que estamos we're not going amarrados to experience the nessa área, não vamos freedom. experimentar a liberdade de That's Jesus. deliverance. Isso é You know, libertação. one of the worst things in Uma das deliverance coisas ministry, piores na it's libertação leading people into forgiveness. é levar essas pessoas ao perdão. You want to know why? Você sabe por quê? Because forgiveness is a free will. Porque o perdão requer a sua vontade. It's from the bottom of our hearts. Tem que ser do nosso You coração. cannot force anyone to forgive. Você não pode forçar ninguém a perdoar. Because if you force them, Porque se você força a they're pessoa, not going to be free. eles não serão livres. But if it comes out of the heart, Mas se vem do coração, verbalizing, verbalizando, believing in our hearts crendo no nosso that I coração need to forgive, que eu preciso perdoar, then deliverance will come. então aí a libertação acontece. Did you hear what I'm saying? Vocês ouviram o que eu I am disse? saying this because there are a lot of Christians Eu estou bound dizendo isso porque tem muitos cristãos amarrados for a lacking of por forgiveness. falta de perdão. You don't understand. Você não entende. And I'm going to show you Mas here eu in the vou te Bible mostrar aqui na Bíblia the Greek word for forgiveness. que a palavra em hebreu para grego de The Greek, perdão, the Greek word for forgiveness a palavra em grego is the word cancel. é a palavra cancelar. Cancelar. When I forgive, Quando eu perdoo, I am canceling eu estou cancelando all that the enemy can do against me. tudo que o inimigo pode fazer contra mim. But it's easy. Mas é I have fácil. to recognize, Eu tenho que reconhecer, accept it, aceitar and verbalize. e When verbalizar. I do that from the bottom Quando of eu my heart, faço isso do meu coração, it's canceled. então é cancelado. It's not about the person, the other Não é one. sobre a pessoa. It's about us. É It's sobre not nós. about the other person. Não é sobre a outra It's pessoa. about us. É sobre nós. When we don't forgive, Quando nós não perdoamos, we are holding ourselves hostage. nós estamos nos amarrando. You understand what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? So when I release forgiveness, Então, quando eu libero o I am perdão, releasing myself eu from estou me captivity. liberando a mim mesmo da catividade. Yes. De catividade? Prisão. So when I have a heart Então, quando eu tenho um coração that don't forgive, que não perdoa, you have no idea how Você não tem that can ideia. cause in my life, though. o que isso pode causar na minha That can vida? cause my finances to be put in Pode hold. causar minhas finanças estar amarradas. That can cause my business to be put in hold. Pode acontecer que as minhas finanças vai estar amarradas. It can cause also my healthy to be put in hold. As minhas saúdes também tá em pausa. That was proved already E foi provado by medical science. que muitos cientistas When you médicos, don't forgive, quando você não it can perdoa, cause you cancer pode causar câncer or other diseases. ou outras We enfermidades. need to release Nós forgiveness. temos que liberar perdão. I learned it with God a long time ago, Eu aprendi com Deus há not muito to tempo hold atrás. any feelings in my Não heart. ficar aguentando
sentimentos I ruins. don't go. That's right. That's exactly the picture right there. You are bound. Você fica amarrado. Olha essa When figura. I say, Quando eu digo, Lord, Senhor, immediately I forgive so eu and so. perdoo essa pessoa, Boom, eu sou liberada. you are set free. Eu sou liberta. This is something God does it. Isso é algo que Deus It's faz. not about me teaching you Não é eu te 7 steps to ensinando forgive. 7 passos para você perdoar. If you can have 10 Você pode steps, ter 10 if you passos. don't forgive, Mas se você não those perdoa, 10 steps aqueles 10 passos didn't work in your não vai life. adiantar nada. You understand what I'm Você saying? entende o que eu estou dizendo? It causes you disease. Te causa enfermidade. It causes you spiritual disease and Causa- physical disease. Enfermidade espiritual e física. And I'm going to prove it to you E eu vou here, te provar aqui what the Word of God says. que a palavra diz: So, sin pecado or giving demons a foothold. ou dá brecha ao diabo, aos demônios. What that O means? que significa It isso? giving a place Está dando um lugar or a space ou um espaço for the devil. para o diabo. When I don't forgive, Quando eu não I am perdoo, giving Satan eu estou dando a Satanás a space um espaço to oppress me. para me oprimir. See? Are you all with me? Estão comigo? And this happens Isso acontece in conscience, conscientemente conscious or unconscious. ou inconscientemente. That's right. Sometimes it's Às in vezes, our unconscious. We está na don't know. nossa inconsciência e nós não sabemos. It's in a place in Está our no lugar brain no nosso cérebro that we're not seeing. que nós não vemos. We're not aware of. Nós não estamos aware. Of. So then we have to go to Holy Spirit. Então, por isso nós temos que ir ao Espírito He Santo. does have the power to go unconscious Ele or tem conscious. o poder de ir na nossa inconsciência Reveal to me, Lord. e revela a mim. If I have any Se eu tiver qualquer coisa, unforgiveness in my qualquer life, falta de perdão na minha vida, reveal to me. me revela. If I have anything in my Se eu life, tiver qualquer coisa no if meu that coração, thing is putting me in bounds, se isso está me amarrando, if I am, tied se eu estou amarrado, by preso the enemy pelo diabo, in any area of my em life, qualquer área da minha and He vida, will reveal to you. e Ele vai te revelar. Hallelujah. Ele vai te Because, mostrar. even sin, Porque até mesmo o we have pecado, to confess. nós temos que confessar. You're not going to think. Você não vai pensar. Sometimes we think that thinking, right? Às vezes nós pensamos que Thinking orar, about, just saying our thinking, but not verbalizing. Just nós não thinking. podemos simplesmente pensar que estamos pedindo perdão. Nós temos que pedir We perdão have to say com a it. voz alta. Nós temos que We falar. have to go to God and verbalizar. verbalize. Lord, forgive Senhor, this me sin. perdoa And you esse name pecado. it. You E name você it. dá nome ao This is pecado. what it is, Lord. Isso é o pecado que eu Set me cometi. free from that. Me liberta disso. See, that's the beginning of it. Essa é o começo. It's the beginning of our deliverance. É o começo da nossa libertação. Hallelujah. Aleluia. So giving space Então, to demons Dar lugar ao demônio is allowing demons to work against your life. vai dar lugar para os demônios estar trabalhando na sua vida. It's you giving É authority, você dando autoridade. not God. Não é Deus. It's us. Somos nós. We are the ones, Nós somos. because He gave us free will Porque Ele nos deu liberdade to própria forgive or not forgive, de perdoar ou não perdoar. to accept or not accept it. Aceitar ou não aceitar. It is a free will É liberdade to própria. verbalize and not verbalize it, De verbalizar ou não. to leave the sin or stay in the sin. Sair do pecado ou estar no pecado. What is the salary of sin? Qual é o salário do pecado? Death, Morte. spiritual death. Morte espiritual. The Bible says A that Bíblia the diz salary que o of salário sin do pecado is death. é morte. I didn't say that. God Eu não said falei isso. Romanos 6, 23. it. That's right. Romans 6:23. For the wages, the salary of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So the gift of God. What is the gift Então, of God? o que é o dom de The Deus? gift of repentance. É arrependimento. The gift of forgiveness. É o dom de He perdoar. gave me the gift of forgiveness. Ele me So deu o dom de I perdoar. call this a kingdom mechanism. Então eu falo isso um mecanismo do reino.
you forgive, você perdoa, you release forgiveness, você libera you perdão, accept você forgiveness, aceita perdão, you repent from your sin. você se arrepende do seu When I pecado. repented from my Porque quando eu sin, me arrependo do meu immediately pecado, God will forgive me. imediatamente eu sou perdoada. That's kingdom system. É o sistema do reino. This has nothing to do with man. Isso não tem nada a ver com o homem. Has to do only with God. Tem a ver com Deus. Only Him can do it. Somente Ele pode fazer. No man can release Nenhum homem anything pode without God, liberar qualquer coisa sem a ajuda de Deus. without the word of God. Sem a palavra de Deus. Now, given a space to demons, E dar lugar ao diabo. we said that it's allowing demons to work against your life. Nós já falamos que permite o inimigo trabalhar contra nós. Authority and rights to the enemy to oppress you Então nós estamos dando autoridade e direito do diabo nos oprimir. until you repent from your Até heart. que você se arrependa do coração. The kingdom system O put in sistema place do for reino. us. Esse é o sistema do reino que o Senhor colocou para nós. It's Matthew 3:8. Mateus 3:8. 3:8. Bring forth fruit Traga frutos, that is consistent que é consistente with repentance. com arrependimento. What is the fruit? O que é o fruto? Let your lives prove your change of heart. Deixa que a sua vida prova que o seu coração está mudado. If I repented, Se eu me arrependo, I need to show proof. eu tenho que mostrar a prova disso, a Not to the evidência. church people. Não para as pessoas Not da to my igreja. pastor. Não para o meu pastor, But to God. mas para Deus. Hallelujah. Aleluia. Y'all with me? Estão comigo? Okay. What does the Greek word for repent mean? Então, o que significa a palavra arrependimento em grego? The Greek word was the language of the Gospels, and the word repent was recorded as metanoia. Então, a palavra significa metanoia. Metanoia. E a língua grega foi usada para os livros, os primeiros livros da Bíblia. The word meta means after. A palavra meta significa After. depois. And it bears the concept of shift or E change. segura o conceito de mudança, It has de to mudar. do what me changing. Tem a ver com mudança. You see? When I repent, Quando eu me arrependo, God is ready to shift me então Deus está pronto a me mudar into a better place. num lugar melhor, para um lugar melhor. Y'all with me? Estão comigo? It also has to do with the mind. E também tem a ver com a mente. When in my mind, Quando eu na minha when I mente, change, quando eu mudo, when I accepted that I quando have to change, aceito que eu tenho que mudar, see, then the shift will come. então a mudança virá. The shift only takes place in the heart. A mudança vai encontrar espaço If I no coração. accept it in my Se eu mind. aceito na If minha I say mente, my mind, se eu aceito na I minha need mente, to change. eu preciso And I mudança. recognize, God, E eu reconheço a that this Deus and that is holding que me hostage. isso e aquilo está me prendendo, So I will verbalize. então eu vou And I verbalizar. verbalize it to you. E eu verbalizo para Now, você. E agora, your a deliverance sua libertação has begun. já começou. Are you with me? Estão comigo? Well, I have to give you this. Eu tenho que te dar isso. I have to give you this. Eu tenho que te dar isso. So how Jesus, Então, how como Jesus- does Jesus want us to repent? Como A que question. Jesus quer que nós nos Because arrependamos? maybe this is a question, right? Mas How? talvez é uma Let's see pergunta. here. Como? Vamos ver aqui. Step 1 to Passo truly 1. repenting Para que você verdadeiramente se is to arrependa. experience É experimentar godly sorrow. uma tristeza genuína, A verdadeira. grieve over our sin. É uma tristeza sobre o seu pecado. Our sin must become a burden, Então, o pecado tem que se tornar algo que pesa, a weight como um peso, we no longer desire to carry que nós não queremos carregar isso because mais, it's too heavy for me. porque é muito pesado para mim. So I go to God and I say, Então, eu vou I para can't Deus carry this e falo, anymore. Senhor, não quero mais, eu não Take quero it, carregar Jesus. isso. Leva Jesus, Remove out of my life. remove da minha vida. Now we must see Então, nós temos que ver a stench in God's
stench in God's nostrils. Nós temos que entender que isso fede nas narinas de Deus. Godly sorrow leads to us viewing sin the way God does. Então, um arrependimento verdadeiro vai fazer com que nós vemos o pecado como Deus vê. Why I'm talking about this? O que eu estou falando sobre isso? We're not judging you. Nós não estamos te We julgando. are teaching you Estamos te that if ensinando you have something in your que se você life, tem algo na sua vida, that God will hold up the blessings que from Deus que isso está fazendo com que as bênçãos sejam retidas. you. That could be 3 things I said. Pode ser 3 coisas: Sin, pecado, transition, transição. but transition is not a sin. Mas transição não é pecado. Transition is we É quando nós waiting estamos to esperando live one house para sair de uma casa into the new house. para a casa nova. And that period of waiting, E aquele período de espera, we call transition. nós chamamos isso de transição. Are you all with me? Estão comigo? Because not everybody is in the time of transition in Porque this não season. são todos que estão Some no tempo people, de God wants transição. them to recognize Algumas pessoas, Deus está esperando que ela that they have reconheça something that is primeiro holding them que tem from algo na vida the delas que promise está of amarrando God in their lives. e não está permitindo que Deus abençoe. Okay? You can do anything. I'm telling you. Você pode fazer qualquer Until you coisa. see and recognize and Mas até que verbalize você it se arrependa and do move seu away from that, pecado, of course. reconheça e saia and move disso. away. Repentance, what is true O repentance? que é arrependimento verdadeiro? Repentance means a change of Significa mindset. uma mudança na mente. It means a change of your fundamental attitudes. Então, também significa uma mudança de atitude na sua base fundamental. Attitudes in our lives. A sua forma de ver e pensar. And the Hebrew terms, Então, o termo hebreu it means significa changing the desires of your heart. mudar os desejos do seu coração. So consequently, Então, consequentemente, changing the orientation of your whole mudar life. a orientação da sua vida inteira. That's what repentance means. Isso que significa arrependimento. Let me show you. Deixa eu te falar. It's not just saying to God, Não é apenas falar para Deus, I am sorry. me perdoa. No. Não. Repentance that Jesus Arrependimento placed que in the word Jesus colocou is aqui this. na palavra é assim. I'm going to be sorry about what I'm Eu doing. vou estar muito triste I'm do que eu going fiz. to cry over Eu that vou thing. chorar I'm sobre going isso. to recognize Eu vou reconhecer. and that mind change A means minha mentalidade vai mudar. I'm going to say I'm not going to touch that Eu vou anymore. falar, não vou tocar nisso But I'm mais. going to give my back to that. Eu vou dar minhas costas a And isso. now E I'm going agora to walk in a different eu direction. vou andar numa direção diferente. Not looking back. Não olhando para trás. That thing doesn't belong to me Aquela anymore. coisa não me pertence mais. You understand what I'm saying? Você entende o que I eu estou have dizendo? to walk in Eu freedom. tenho que andar em liberdade. That's repentance. Isso é arrependimento. Hallelujah. Hallelujah. I'm not going to be touching that Não stuff vou estar anymore. tocando essas coisas mais. I'm not going to be part of that Não vou anymore. ser parte disso mais. Because I repented. Porque eu me arrependo. Another word. Em outras I palavras, changed my eu mudo a minha mindset mente towards that thing. em relação a isso. Now I'm walking in different E agora eu direction. estou andando em outra direção. Hallelujah. Aleluia. Okay. Let's keep going. Vamos continuar. So what does it mean to confess our sins? O que That's a good significa one. confessar os pecados? You have to verbalize. Você tem que verbalizar. If you don't verbalize Se it, você não it's verbalizar, not going to happen. não vai The Bible acontecer. says that we have to confess our Porque a Bíblia sins diz confessar os pecados to one another uns aos outros and also to God. e também a Deus. But make sure that when you Mas confess your tenha sin to certeza que somebody, quando você confessa seu pecado a alguém, it is a mature person. é uma pessoa madura. That next day is not going to tell everybody Que in a the próximo church dia não vai estar espalhando para a igreja your inteira problem. os seus problemas. You see, when we are mature, Quando nós somos maduros, God will place us in that Deus position vai colocar na nossa to posição help that person, para ajudar essa pessoa, praying with them orando por and ela, helping them, ajudando but ela, not gossipy about it. mas não fofocando sobre ela. Are you all with me? Estão comigo? I have to tell you some truth here because I Eu want tive you que to falar as shift. verdades aqui, I truly want you to shift.
Porque eu quero que verdadeiramente você saia de um lugar para o outro. So the word confess Então a palavra is confessar the word verbalize. é a palavra, você tem que verbalizar o que você está. And John 1:9 João 1:9 is the Greek word é a palavra grega which means to say the same things as or to agree with. que significa que você está de acordo com. So confess our sins, Então confessar nossos pecados, therefore, portanto, is to say the same things about our sins as God does. é falar as mesmas coisas do nosso pecado como Deus faz, That is sin. que é pecado. And that our sin have been forgiven and washed away by the E blood que of our nosso Lord pecado Jesus foi Christ. lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Now, this is a good question. Então, essa é uma boa pergunta. I think a lot of people don't understand this. Muita gente não entende isso. Do we still need to confess our sins? Nós temos que confessar os nossos Because pecados. some people think they don't have to. Algumas pessoas pensam que não. That when they came to Christ, E quando eles vieram para Jesus, they asked for forgiveness one time, você pede perdão por tudo que você and já then we fez keep doing what antes, we're not supposed to, e nós continuamos fazendo and aquilo we que não don't estamos have to supostos, verbalize to God e aí anymore. nós não temos que verbalizar para Deus mais. Well, the Bible teaches A us Bíblia nos that ensina we have to confess. que nós temos que confessar. So in other words, we have to verbalize Em it. outras palavras, temos que verbalizar. So in James 5:16, Tiago 5:16 5:16 reminds us that when we confess our nos lembra que sins quando nós confessamos nossos and pecados mistakes to one another, e erros uns aos we outros, can be healed from hurt nós vamos estar curados de that's being caused. É que nos causaram. hurt, machucado. As followers of Jesus, Como seguidores de Jesus, we aren't just called to confess our mistakes não estamos chamados simplesmente para confessar os nossos erros, to each other. mas também um para o outro. We are also responsible for confessing to God. Nós também estamos responsáveis a confessar para Deus. So what does God wants us to confess? Então, por que Deus quer que nós confessamos? Confess means Confessar significa agree with. estar de acordo com Ele. When I confess, Quando eu I am confesso, telling God eu estou falando para Deus que eu estou de acordo com Ele. that I agree with Him. When eu não confesso, When I do not confess, significa então que eu não estou de acordo this com Ele. means that I don't agree with God. Y'all understand what I'm saying? Estão entendendo? Às vezes, a Sometimes gente não confessa. we do not confess. Tem que confessar. We have to confess. A gente tem que dar nome aos bois. We have to name the sin. Para Ele, sim. For Him, yes. E não só isso, também Not largar only that, we have to get largar away, aquelas práticas. leave that practice. Por que eu estou falando isso para vocês? Why am I saying Porque that? nós estamos num tempo agora Because we are in a que season Jesus está voltando. that Jesus is coming back. E porque Jesus está And voltando, because Jesus is a coming Bíblia back, fala que ele vai voltar the o quê? Bible says that Para He's uma coming igreja suja, for é a isso? church dirty? É No. o que a palavra fala? Is that what the word says? O que a palavra fala? No. The word says Que what? ele vai voltar para uma igreja o That quê? He's coming for a church what? Santa, sem rugas e sem Holy, mácula. without stains, Não é without isso? wrinkles. Então, So, a noiva the bride, é a igreja. it is the church. A noiva está esperando o noivo. The bride is waiting for the bridegroom. Quem é o noivo? Who is the bridegroom? Jesus é o noivo. Jesus. E Jesus vem buscar a And noiva. Jesus comes Vocês back for the sabiam bride. Do you know Que na cultura judaica, that in the Jewish culture, quem vem buscar a who noiva comes for the bride é o noivo. is the bridegroom? Não é o contrário. It's not the opposite. Na nossa cultura, In our culture, é o contrário, não é? it is the O opposite. noivo está lá esperando o quê? The groom is waiting for what? For the bride. Mas a gente sabe, quando eu we fui no know- casamento da Gisele e do Joel, When I went Do to pastor Giselle's and Joel's wedding, foi assim. yeah, it was like that. Nós entramos dançando. Calma, aí já é outro That's ensino. Eu something estou else, another colocando teaching. umas pedrinhas, I'm né? just laying some Vamos chegar lá. foundation. Mas é isso, esse é o a noiva The bride espera pelo noivo. wait for the groom. Assim como a noiva, a igreja Just like the church is está the esperando bride pelo noivo. is waiting for the Quem groom. vai vir buscar a noiva Who's coming for the é bride Jesus. is Jesus. Sim? See? Será que a gente conseguia fazer isso na nossa cultura? Do you think that we could do that in our culture? Rapaz, o negócio é legal, né? Olha, o outro ali It's tá assim, hard, ó. it's difficult. Eu achei ótimo. I found Nós interesting. entramos dançando, não foi, Joel?
Pastor Joel? Joel came dancing Dançando. Você entrou dançando com mais outras pessoas, né? with some Jewish. Depois nós dançamos. É. Mas você entrou dançando. You can, Yeah. I was there waiting and I didn't Você like estava it. esperando. É porque você tem a cabeça de brasileiro, por isso, como eu It tenho. was hard for me. Você já achava que tinha que ser Exactly. diferente, né? Yes. Mas não, gente, a cultura é essa. But E é that's the isso que culture. Jesus vai fazer And com a that's what igreja. Jesus is going to do with the church. But the Bible says But a Bíblia diz, that he will return for ele vai voltar a bride para uma noiva without spot, sem mancha, a holy bride. uma Holy bride. noiva santa. Is that right? Is that what the Bible Não é says? isso que a Bíblia diz? Yes. Sim. So we are in the time and season right Então now estamos nesse that tempo the Lord agora is separating que Jesus está the separando wheat from the o chaff. trigo do joio. We are in this separation. Nós estamos nesse processo de Look separação. around you. You're not Olha seeing para what is você. happening. Você não está vendo tudo que está Everything acontecendo? is in chaos. Tudo está um caos. More than ever. Mais do que nunca You antes. look into America. Você olha para a América. You do not recognize America. Você não reconhece a América. You look into Brazil. Você olha para o Brasil. You do not recognize Você Brazil. não reconhece o You Brasil. look into other nations. Você olha para outras You do nações. not recognize those nations. Você não reconhece Why essas do you nações. think that those things are happening? Por que você pensa que isso está Because acontecendo? Jesus is returning Porque Jesus está He's coming voltando. back Ele está for voltando a bride. para uma noiva. A perfect bride. Uma noiva That's perfeita. why he is pushing É por isso que ele está the body of empurrando Christ o corpo de to Cristo understand para that we entender have to be que nós dealing temos que estar lidando with ourselves, conosco, allowing Jesus permitindo Jesus to cleanse us. para nos purificar, para nos limpar. A lot of people think this way. Muita gente pensa When I dessa get to forma. heaven, Eu quero ir para o céu. it will be too late if you not let Você- him deal with you now. Vai ser tarde demais se você não permitir ele lidar com você When you get to agora. heaven, Quando você chegar no it's a céu, different story. vai ser outra história. As we are here Mas como estamos aqui, on this earth, nessa terra, he is preparing ele us. está nos He is preparando, preparing the bride preparando a noiva to go home with him. para ir com ele. See? So we need to leave those little things Nós on temos the que side. deixar essas coisinhas deixar pro lado. Unforgiveness. Falta de perdão. Why you operating through unforgiveness? Por que você está operando If com a you know falta it, de then perdão? unforgiveness can Se hold you você sabe hostage. que a falta de perdão vai te manter amarrado, Release forgiveness. libera perdão. Say, I forgive. Fala, eu perdoo. I forgive. Eu perdoo. Huh? That's a beautiful thing. É uma coisa linda. You know, we don't know why? Because you're going to be set free. Porque sabe de uma coisa? Você vai estar And when we are liberto. set E free, quando nós estamos libertos, it's all beautiful. tudo está maravilhoso. Yeah? Sim? Hallelujah. Aleluia. Olha lá os anjinhos subindo. Ela botou tudo lá, que bonitinho. All the angels going up. Beautiful. So does God forgive our sins? Yes or no? Então, Deus perdoa o nosso pecado? Sim ou Ah. não? Claro que sim, yes. Of course, he does. So some sins may be easier to correct Alguns pecados é mais fácil de corrigir than others. do que outros. But Jesus has provided Mas for total Jesus providenciou forgiveness completa from all perdão sins. e libertação do pecado. He is eager to forgive. Ele está com muito desejo de perdoar. We must recognize our sins. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Now, what is the Greek Nossos pecados. root word for forgiveness? Qual a raiz da palavra perdão em grego? Is the word cancel. É a palavra When cancelar. I forgive, Quando eu he perdoo, forgive our sins. ele perdoa nossos So pecados. then he will cancel Então ele vai cancelar a dívida. any attack of the enemy Qualquer coisa do diabo over our lives. sobre as nossas vidas. Because we recognize, Porque we nós verbalize reconhecemos, it, nós verbalizamos. and then therefore he will cancel. Então, portanto, ele vai cancelar. Look how nice this thing here. What did Jesus means to forgive 77 times? O que Jesus quis dizer quando ele falou para a gente perdoar 70 vezes 7? You know why he said Você sabe por 77 quê que ele times? falou isso? Olha só. Many people understand this to mean that Jesus was telling Peter that he should forgive his brother a limitless number of times. Jesus
quando ele falou isso para Pedro, ele estava querendo dizer que é para perdoar sem limites. Porque se não acontece isso, Porque senão, because if it doesn't work that way, trim, trim, pastor, then ora por someone mim. is going to call me, pray for me. Aí Deus revela que tu tá com unforgiveness And no then seu God coração. reveals that you have unforgiveness Olha in your só. heart. E aí tu vai falar. And then you're going to speak, O irmão não quer ouvir. and they don't want to listen to you. Como é que é? Eu não. What? Não, mas For Deus está te mostrando unforgiveness? que você tem problema, que você está And I'm segurando telling alguém. you, Aí you lá have na problems. frente, And then later on, depois de alguns dias after a few de days resistência, of resistance, meses de resistência, months of resistance, a criatura years divina of vem pra resistance, gente e fala, pastor, the só creature tinha comes razão. and say, "Oh, you were Realmente eu right. tinha um problema de Truly, falta de perdão. I had a problem Mas with por que forgiveness." você não recebeu quando Deus Why falou para didn't you você? receive when God spoke to you Você a sabe por long quê? time ago? Why? Eu aprendi uma coisa. I learned something. Olha só. Look at this. Quando a gente recebe uma verdade, When we receive truth, muitas vezes many nós times travamos. we resist. We block É ourselves. verdade, mas a gente trava. It is true, but we resist. Sabe por que a gente trava? You know why we resist? Porque é uma verdade. Because it is true. Porque a verdade, quando vem, Because the truth, when it comes, ela vem para desatar. comes to unblock, Mas se o teu to coração untie. But ainda if your está heart atado, still tied, você vai receber um choque. bound, you're going to É receive like a verdade, mas eu shock. não reconheço. It is true, but I do not recognize. Vou sair da igreja, I'm going to leave the church. porque o pastor falou para mim que eu Because estava the com um problema. pastor told me that I had a Ah, meu problem with querido, aí depois unforgiveness. passa aqui, passa ali, vai And para cá. then you go here and there Aí and there acaba and caindo there. aqui de novo. And then you come back again. Aí eu falo, e aí? And I said, what? O pastor And tinha then razão, what? então o problema Yeah, the realmente pastor forte de was perdão right. na minha vida. I Então vem need cá, to forgive. querido, vem cá que a gente Okay, vai then orar come. para você verbalizar. Let's pray for you Porque to o poder do verbalize profeta your não sin. tem poder para Prophet does liberar not você have se você não power to verbalizar release your heart. pela boca. But E- you have to confess. e You have to receber no verbalize. coração. And you have O to profeta receive in your heart. revela. The prophet will reveal. Mas é você que tem que aceitar. But it is you that needs to accept. Por quê? Why? Porque Deus nos deu free will. Because God gave us vontade, livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio You have free will de aceitar to accept ou não. or not. Então, aceita que dói menos. Therefore, accept. It will hurt less. É verdade. It is true. Ahu não. Why does God command us to forgive? Por You que, know, que Deus não? nos comanda a perdoar? God commands us to forgive because He wants to be free from bitterness Porque Ele quer que você esteja livre da amargura and the poison of e o unforgiveness. veneno da falta de perdão. Unforgiveness is a poison. Falta de perdão é um veneno. Poison that will kill Veneno you que vai te slowly. matar aos poucos. That's why He don't want, because unforgiveness Porque comes falta de perdão vem and bitterness will take place. e a amargura também vai tomar o seu coração. See, He don't want you to operate in bitterness. Ele não quer que você esteja operando com a amargura no coração. So forgiveness Então, perdão frees you from the te emotional, physical, and spiritual damage. ele te liberta do dano espiritual, físico e emocional. A persistent feeling or ill Um sentimento de persistência, um sentimento ruim. So forgiveness is for the offended, Então- not to the offender. Ok, a perdão é para o ofendido, não para aquele que ofendeu. Deu para entender? Repete. Let me say again. Because we think it's the opposite, right? We think it's Porque the nós opposite. pensamos que é o oposto. They hurt me, Eles me I'm not machucaram, going to forgive. não vou perdoar. It's not what it says here. Não é o que a Bíblia diz Look aqui. at that. Olha aqui. It says that. Let me say again. Deixa eu falar. Forgiveness Perdão is for the offended, é para o ofendido, not the offender. não para aquele que ofendeu. Ah, Uau. Você viu? Receive, your brothers and sisters. você não está entendendo. You're not understanding. The eyes like, Deus colocou um mecanismo, God put in place a o mechanism, mecanismo do reino.
of the kingdom que funciona assim. that works like Quando that. eu libero perdão, When I release eu não forgiveness, estou liberando perdão I'm not porque releasing eu quero ou forgiveness não because I quero. want to or not. Eu preciso. Because I need to Se eu release. não liberar o perdão, Because if I do not eu release fico amarrado forgiveness, por I will Satanás. be bound by Satan. E eu vou te provar na And palavra. I'm Olha going só. to prove on the word. Deixa eu Look te at mostrar isso aqui. Vai Let me estudar show you this. essa palavra aqui. You're going to study the word Mateus, Matthew capítulo 18, 18, versículo 33 ao 35. Olha que bonito. 33 to 35. Olha aqui, vou só te dar o que a palavra fala. I'm just going to give you what the word says. Mas aí, estuda o Mateus 18 inteiro, tá? Study the whole chapter of Que fala 18. sobre unforgiveness and That forgiveness. speaks about forgiveness. And shall you not have pity and mercy on your fellow attendant, as I had pity and mercy on you? And in wrath his master turned his over the torturers. Torturers. Torturadores. Isso. This is what happened to us in Isso the que acontece context com nós when you no read the contexto. whole thing. Quando você lê o That when I versículo, don't release forgiveness, quando eu não libero o perdão, the torturers are the o demons. torturador é o demônio. They're going to be torturing me Ele vai until I estar me recognize. torturando até que eu reconheça. See? And who put you there? E quem colocou você lá? Not God. Não foi Deus? Not even the devil. Nem foi nem o diabo. You place yourself É in that você position mesmo que te colocou nessa posição. because you have free will. Porque você tem livre Are you in that arbítrio. position because you chose to be? Você está nessa posição porque você escolheu estar aí. Né? Sometimes we blame the devil. Às vezes nós culpamos The devil o diabo. is the O blame diabo for. fez, o diabo fez. No. Não. You place it yourself in that Você position. se colocou a você mesmo aí. So I have to Então eu tenho que remove me from that me position. remover dessa How? posição. Como? Verbalizing, recognizing, Verbalizar, say, I reconhecer, forgive falar, eu from perdoo. the bottom of the heart. Do meu coração, do fundo do meu coração. Aleluia. Aleluia. Porque tem Help. muita gente atada, gente, Porque tem muita gente por amarrada. falta de perdão. Many people Tem bound for ministérios lack of que estão forgiveness. amarrados por causa de falta de Many perdão. ministries that are bound Tem because of lack of pessoas que estão forgiveness. amarradas porque não Many perdoam. people tie down because they do not Tem forgive. pessoas que estão com as finanças amarradas Many porque tem people falta with de their perdão. finances tie down because they do not forgive. É sério o negócio. That's very serious. Gente, People, temos que reconhecer we have to que recognize Deus nos deu um caminho melhor. that God gave us a better way Libertação. of freedom. Ser liberto daquele Be sentimento. free of that sentiment, that feeling. Now, sin delays your blessings, and then I'm gonna O pecado pray for you. também atrasa suas bênçãos. Watch this. God cannot bless you if you are Deus não continually pode te perdoar, choosing te to abençoar, disobey His se commandments você escolhe desobedecer os seus mandamentos. and live a life of sin. Live a life of sin. I'm sorry. E você viver uma vida de pecado. It's not just big sins that matter. Não é apenas pecados grandes. Sin is a sin no matter its Pecado size. é pecado, não importa o tamanho dele. One consequence of sinning is not Uma receiving God's consequência daily blessings. do pecado é não receber as bênçãos de Deus Watch this. diariamente. Pride Orgulho tricks you into believing you can do everything on your own. O orgulho te engana de fazer você pensar que você pode fazer tudo sozinho sem depender de Deus. In Psalms 31, 32, 1 and 2, Salmo 31, 32. 32, 1 and 2, our God, you bless everyone whose sins you forgive and wipe away. You bless them by saying, you told me your sins without trying to hide them, and now I forgive you. The only time when there will be blessings is when sins are wiped away. O único tempo que você vai ver as bênçãos é quando os seus pecados estão perdoados. So maybe sometimes we're not receiving because we have something hidden in our lives. Muitas vezes nós não recebemos porque nós estamos mantendo os pecados escondidos, não estamos It's confessando os not the pecados. prophet the problem. Não é o It's profeta not que the é o church. problema, não é a It's igreja not the o people problema, around us. não é as It's pessoas ao us. nosso redor, somos nós. I see a lot of people in confusion. Eu vejo muita gente em confusão. They are in confusion because they placed themselves in confusion. Eles estão em confusão porque eles se colocaram nessa posição. Now, giving a demon a foothold, you know what that means? Você sabe o que significa dar ao diabo lugar? Ephesians 4:27. Efésios
4:27. 27. Do not give the devil a chance to hurt you like that. Não dê ao diabo lugar. So unforgiveness, I'm giving place to the devil. Então, quando você não perdoa, você está dando lugar ao diabo. See, when I am in sin, I'm giving place Quando eu to estou the em devil. pecado, eu estou dando lugar ao diabo. You know, I feel like talking about this because Eu I see sinto a de lot of falar people sobre carrying isso, those things. porque eu vejo muita gente carregando And isso. they leave the church and E they eles leave saem here da and igreja there. e lá, They get mad with Eles ficam people, com raiva das pessoas. but they are carrying something that they can resolve. Eles estão carregando algo que pode ser resolvido. It's just verbalizing and Simplesmente moving away from that stuff. Verbalizar e sair daquilo. You know, when God gives you a prophecy Quando Deus te dá uma and He profecia, promised you Ele something, te promete algo. if that prophecy came from God, Se aquela profecia veio de Deus, that thing will stay. aquela palavra vai ficar. But you going to determine. Mas você vai determinar. You know, there are some parts in the prophecy that Tem we have to algumas do it. partes na profecia que nós temos que fazer. So if I am living in sin, Então, se eu estou if vivendo I em have pecado, something in my life that is se eu tenho algo bound na minha me vida que está me or amarrando holding me hostage, ou me prendendo, so I have to. It's good to go to God and say, Lord, então é bom ir para help Deus e me falar, with this Senhor, thing. me ajuda com Show isso. me what is Me holding mostra o que because está I me receive prendendo, many different porque eu prophecies. recebi muitas I receive profecias. this and I Eu receive that, recebi but I'm várias still palavras bound. e continuo amarrado. So you can resolve yourselves there. Então você tem que resolver você mesmo. And we call the prophet in Vou Brazil. ligar o profeta para o We Brasil. call the prophet in Japan. Vamos ligar no We call the prophet in Africa. ligar no Japão, We na call the África. prophet here and the prophet there. Profeta em qualquer lugar, And estamos nothing's ligando. happening. Nada está You acontecendo. know, everything is a chaos. Tudo está um I caos. don't know what is going on. Eu não sei o que está acontecendo. But then the Lord is trying to show me Mas aí Deus está tentando me that I mostrar have to see it, que eu tenho que ver that I have a problem in my que eu life tenho um problema na minha vida that is holding me que hostage. está me prendendo. God is good. Oh, yeah. Deus é bom, sim, All the time. tempo todo. But it's still, Mas continua. according to the word of God, De acordo com a palavra you're dele, going to be putting hold. você vai estar em pausa. Your blessings will be on hold A sua bênção vai estar presa until you recognize it, até que você reconheça, until you move away from that até que stuff. você saia daquilo. He said something powerful about Ele tithes and falou offerings. algo interessante sobre dízimos e ofertas. Now, I believe Eu creio that tithes and offerings, que dízimo e oferta it's a kingdom system. é um sistema do reino de Deus. You know, the worldly system, Então, o sistema do mundo it's buy and sell. é compra e venda. The kingdom system, O reino it's give O sistema do and reino shall be given to you. é dar e você vai receber de volta. For we don't understand that. Mas nós não But entendemos. this is a truthful thing. Mas essa é uma verdade. See, God is not there forcing us to do Deus não anything, está lá nos forçando a but He fazer is nada. presenting the way out. Mas Ele está te apresentando o caminho, a This is saída. the way. Então, essa é a forma. Essa é o Sometimes caminho. our finances are putting hold. Às vezes, nossas finanças estão em pausa. As He said, we Como ele don't disse, tithe. Nós não Or we entregamos don't os give dízimos. offering. Ou não Or we entregamos don't help oferta. people. Ou não ajudamos as The pessoas. Bible is full of, you know Então, how many times Jesus said about Sabe give? quantas vezes Jesus fala sobre dar? 250 times. 250 It vezes. must be important. Então, isso deve ser importante. But God gonna bless Então, my Deus business. quer abençoar o meu negócio. If you are Christian, Se você é the cristão, only way God will bless a your única business forma que Deus vai abençoar o if seu you are negócio giver. é se você é dador. Você dá com alegria. That's how it works. É assim que For funciona. God, that's how it works. Para Deus é assim que I funciona. can pay a guru Eu posso pagar um guru $100,000. $100.000. Please teach Por me how to favor, prosper. me ensina como You are prosperar. Christian. Você é cristão. Because you are Christian, Porque você é cristão. it's gonna work in the Bible, not in the guru. Vai trabalhar o que está na Bíblia, não o que está no guru. The guru is good to give us some nuggets, O guru right? dá algumas But you're gonna see prosperity when you alguns begin to give. ensinamentos, mas Yeah. Many times, muitas vezes people ask me for prayer for pessoas their me pedem finances.
oração pelas And the Lord finanças. showed me that they are tied because they don't give. E o Senhor me mostra que estão It's amarrados porque hard não because dá. if I say something, Mas se eu falo algo, they're going to say this. vai falar Well, assim: pastor's after my ah, finances. o pastor está atrás do meu I'm not dinheiro. after your money. I don't need Não, that. eu não preciso disso. God has been good to me and my wife. Deus tem sido muito bom You para know, mim e minha God just esposa. gave us a house. O Senhor acaba de nos dar I uma casa. say, God gave us a house. Deus nos deu uma casa. We don't need running after money. Nós não precisamos The correr atrás de money dinheiro. run after us. O dinheiro corre atrás de nós. When we understand kingdom Quando idea, nós entendemos a ideia do the money will reino, be run after you. o dinheiro vai correr atrás de The você. blessings will run after As you. bênçãos vão You're correr not going to atrás be de running você. for the blessings. Você não vai ter que correr atrás It's das the bênçãos. opposite. É o oposto. I am doing the right thing. Eu estou fazendo So a now coisa the blessings certa. will follow me. Então a bênção vai me seguir. I don't have to run about money. Eu não tenho que correr. Oh yeah. $3,000 refrigerator, brand new Eu ganhei Samsung in uma the geladeira store. de $3.000. Somebody gave it to us. Alguém nos deu. If this is not a blessing, I don't know what Se isso blessing não é means. bênção, eu não sei o que isso é A bênção. lot of people think their blessings is when you get a credit card of $2,000 that you can spend it that. Tem gente que pensa que tem a bênção é ter um cartão de crédito de $2.000 limite. Or a credit line of 100,000 that you have to pay back them. Ou um crédito de This $100.000 is not a que você blessing. tem que pagar. Isso não é bênção. This is a natural thing. É uma coisa natural. You have a good credit, Você tem um bom crédito, you get credit. você tem crédito. But then you have God's credit. Mas quando você tem o crédito de Deus And God's credit, e o crédito de there Deus is no limitation. não tem limite. Millions and millions and millions Milhões e milhões e milhões. are added in the kingdom of God. É adicionado The no reino de Bible Deus. says A Bíblia diz that He owns the gold, que ele é dono do the ouro, silver, da the prata precious e stones. pedras It's preciosas. all His. É tudo dele. See, we can be tied up with the bank Nós podemos estar amarrados com o banco. when God wants to give you something greater than the Quando bank. Deus quer te dar algo maior que o banco. You see, the bank has money, O banco tem dinheiro. and God owns the gold, the silver, Mas and the precious Deus é o stones. dono do ouro, da prata e pedras preciosas. You know, gold, silver, precious stones. Ouro, It's prata much more value than é the bank. muito mais valoroso do que o banco. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Come on, people. Vamos lá, gente. Speak to me. Fala comigo. Speak to me this morning. Fala comigo essa manhã. Oh, man. Noah. Sometimes you are tied up with Muitas vezes você está amarrado com $100. He wants you to give the 100 Ele quer que você dê 100 so God can release you the thousands. para que Deus possa liberar os miles. Miles? Não. Thousands? 1000? Não, me ajuda aí. Milhares. It's the same thing when we have a sin. É a mesma coisa quando nós We temos are um pecado. holding that thing. Nós estamos segurando aquilo. God just wants you to confess. E Deus só quer que você When I confesse. confess, Quando você confessa, you know, I am entering in the eu estou blessings of God. entrando na bênção de I am Deus. entering in the kingdom Estou of God entrando no in reino the de way Deus. that He will change my Na life. forma que Ele He vai will mudar change a minha my vida, family. mudar a He minha will família, change my relationships. mudar meus He will relacionamentos, change my business. mudar meus He will negócios, change my bank account. mudar You know meu banco, why? Because I minha conta release bancária. that. Porque I eu release liberei, that. Say, eu this is not libero. important for me. Não é importante You para mim. are O important. Senhor é importante I love para you. mim. Eu te And amo. therefore, because I loved E you, por isso eu te I'm amo. going to confess Eu vou what is confessar holding me o que está hostage. me I'm segurando. going to verbalize Eu vou it. I'm going verbalizar. to let it go. Eu vou And deixar as I isso. let it go, E amor, no momento not que eu only largo out of isso, my mouth, but from the bottom of my não heart, apenas da minha boca, mas do meu see, the coração, Lord will forgive me, Deus vai me and the perdoar. Lord will heal my E Deus vai land. me curar. It's a promise. É uma promessa. I say to you, Eu falo para você, embrace the Word of God. abraça a palavra The de Word Deus. of God is a promise A for our palavra de Deus lives. é uma promessa para And He nossas promised vidas. E Ele that we're prometeu gonna be que prosperous. nós vamos That prosperar. prosperity is for us. Prosperidade é para nós. Aleluia. He's saying
today Ele está dizendo that in the hoje midst of the chaos, que no meio do caos, I'm going to prosper my eu people. vou prosperar o meu I'm going to povo. raise up my Eu vou people. levantar o meu They shall povo. be prospered. Eles serão They will prósperos. be prospered in my Eles serão house. prósperos na minha They will casa. be prospered Eles outside. prosperarão They will outside. become like Joseph. Vão se tornar como José. In the midst of nothing, No meio do nada, God will make you Deus vai fazer rich. rico. Why? Por quê? Because He's God. Porque Ele é Deus. Because He can. Porque Ele pode. God can. Ele pode. May His favor be upon you Stand up. and 1,000. Levantem. I feel the atmosphere. Eu sinto a atmosfera. God is shifting. Deus está mudando. Now, I could not speak on transition, E eu não pude falar na but I transição. say to you today, Mas eu falo para você many hoje. of you are in transition. Muitos de vocês estão em You are transição. transitioning one point into a Você new está point. transitando de um ponto para o outro. Stay put. Esteja aí. Stay strong. Fica forte. Knowing that He is God. Sabendo que Ele é Deus. Don't move to the left. Don't Não move to the mova para a right. direita nem para a esquerda. Only if you are sure what God is saying. Simplesmente se você está seguro do que Deus está Why? falando. Por quê? Because we are living a time of the Holy Porque Spirit. estamos vivendo no tempo do This is an Espírito Santo. age and an era of the Spirit of Esse é o God. tempo do Espírito This is a Santo. place and an hour that the Esse é Holy um tempo e Spirit uma hora onde o Espírito is Santo moving our lives. está movendo nas nossas Is vidas. pushing us. Está nos Is empurrando. pushing all of us Está empurrando todos nós to change. para a mudança. Yes. Transition. Transição. I prophesy Eu transition. profetizo transição. Transition in your life. Transição na sua Look vida. at your neighbor and says, Olha pro you seu are vizinho. in the time of Você transition. está no tempo de God transição. is transitioning Deus you. está te He is transicionando transitioning you from nothing de nada to much. para muito. Aleluia. He's transitioning you. Deus está transicionando. Transition you. Está te And when you transicionando. are being E transitioned by quando God, você está transicionando you com must to be Deus, aware. você tem que estar You have to be consciente. aware of Consciente that the enemy will come que o inimigo virá and try to cause chaos. e tentar causar dano. But you have to say to the enemy, Mas você tem que falar para o diabo: not here, Jack. aqui não, Not here. aqui não. Not in my house. Não na minha Not casa. in my family. Não na minha Not família. in my finances. Não nas minhas You finanças. have no power. Você não You tem have poder. no authority Você não tem over autoridade. me right now. Go before. Only God Somente Deus has power tem poder and authority e autoridade over my family, sobre a minha over família, my life, sobre a minha vida, over my house, sobre a minha casa, over my finances, sobre as minhas finanças, over my bank account, sobre a minha conta bancária, over my company. sobre a minha If you companhia. don't have company, Se você não tem get ready. companhia, God will give you one. Deus vai te dar uma. If you believe, Se você crê, you will shift. você vai mudar If com you Ele. trust Se God, você confia you are nele, about to receive it. você vai receber. If you don't trust Se God, você não confia em Deus, it's going to be hard. vai ser difícil.